Mestre em Direito e Políticas Públicas, o advogado e professor Cristiano Correia fala de um tema pouco explorado, a reparação das vítimas. Antes, eu converso com um jovem escritor. Nascido em Parnaguá, no Piauí, e criado em Águas Lindas, Goiás, Derek Reis fala da trajetória dele e revela curiosidades do primeiro livro. Pedagogo com pós-graduação em Orientação e Gestão Educacional, Derek é autor de Glamour, Entre o Amor e a Vingança. Tudo bom, Derek? Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, você nasceu em Parnaguá, no Piauí, e mora em Águas Lindas, Goiás, em torno aqui do Distrito Federal. Como é que foi, o que essas cidades representaram para você em termos de leitura? Ou elas não tiveram essa influência, a influência veio de outro canto? Eu costumo até brincar, né, que eu tenho um pouquinho de cada, né? Um pouquinho do Piauí, um pouquinho de Brasília, um pouquinho de Goiás. Eu gosto muito do Rio de Janeiro também, então tem um pouquinho do Rio. E então, assim, o incentivo veio muito pela minha mãe, né? Minha mãe era psicopedagoga, então desde pequena ela me incentivou bastante a leitura, incentivou bastante a importância da literatura. Nesses lugares também que eu passei, as pessoas são muito, tanto no Piauí mesmo, as pessoas gostam muito de contar histórias também. Aquelas histórias antigas, lendas também. Então tudo isso também ajudou bastante o meu imaginário também, ativou essa ideia de escrever histórias também. Como é que foi esse salto, esse seu salto de leitor para escrever suas próprias histórias? Como é que isso começou? Isso desde pequeno, né? Desde quando eu não sabia escrever ainda, já gostava de contar histórias. Aí, como forma, eu desenhava histórias, a professora me ajudava colocando as falas dos personagens. Minha mãe até, inclusive, ela tem guardado um livro, meu primeiro livro que eu escrevi, na primeira série, onde eu desenhei uma historinha de um patinho que queria voar. E aí eu desenhei a história, a professora fez os diálogos deles, e depois disso eu comecei a escrever histórias para os meus colegas de escola. Eu fazia peças teatrais também, a professora passava uma peça, eu gostava de reescrever a peça. E aí nós atuávamos, apresentávamos para outras escolas também. Esse era meu público no primeiro momento. Depois o público mudou. Depois mudou. Eu estou aqui com o seu primeiro livro, Derek, Glamour, Entre o Amor e a Vingança. E você contava aqui para mim que ele foi publicado primeiro em formato de web novela, depois virou essa publicação aqui. Explica pra gente como é que isso começou. Então, eu fui convidado por um blogueiro a escrever uma webnovela que na época, em 2009, os blogs estavam explodindo aqui no Brasil. E eles tinham uma pequena competição. Todo dia ia ao ar um capítulo de uma história e tinha outros blogs também que escreviam outras histórias também. E tinha essa competição. Então me convidou a escrever uma história. Eu fiquei pensando, então vou pensar num enredo. Aí eu pensei na história de Glamour. Então Glamour era ir ao ar, como se fosse uma novela mesmo, de segunda a sexta, 8 horas da noite, e tinha as pessoas que acompanhavam a história. Aí quando foi em 2012, eu pensei assim, poderia publicar essa história não mais como uma web novela, mas como uma literatura, um romance. Então foi quando eu comecei a estudar melhor as técnicas de narração, comecei a procurar vídeos também no YouTube de escritores que davam dicas de escrita criativa também. Então, através disso foi que foi nascendo aquela vontade de alcançar maiores leitores. Eu vi que havia possibilidade de publicar um romance, um livro, e ter outras pessoas também que iriam conhecer essa história, não só uma história online, como era Glamour, né? Tanto é que Glamour era em formato de roteiro. Então, depois eu tive que buscar reestruturar em formato de narração, em formato mesmo de romance. E essa reestruturação levou quanto tempo? Foram 2 anos, porque eu tinha que escrever e ao mesmo tempo eu tinha que pesquisar. E a história se passa no Rio de Janeiro, então eu tive que também ter esse cuidado com o lugar, já que eu moro aqui, né? Tive que ir ao Rio de Janeiro, conhecer os lugares que a história se passa. Até achei interessante que eu não conhecia o Rio, conheci o Rio só pela internet, pelas fotos. E a personagem, ela gostava de ir para um lugar, quando quem lê o livro vai ver, ela gosta de ir para um lugar que fica em Ipanema, cheio de pedras. E esse lugar era da minha imaginação. Quando eu fui lá ao Rio de Janeiro, eu descobri que realmente tem esse lugar, que é o Arpoador. Aí eu achei interessante, eu falei, poxa vida, eu imaginei um lugar que existe, mas não sabia que existia. Você tem uma imaginação boa, né? Muito fértil. Agora conta pra gente, Derek, um pouquinho da história. Então, Glamour, ele fala sobre... São 2 conflitos, por isso que o nome da história fala que entre o amor e a vingança. O personagem principal, o Andrew, ele cresceu com a mãe dele em coma. A mãe dele foi vítima de uma tentativa de assassinato e ele ficou muito triste com isso, então ele viu que foi uma injustiça que foi feita com ela. Então, durante toda a infância dele, ele nutre um sentimento de vingança, um sentimento de justiça. Ele se sente injustiçado.
Então, para conseguir recuperar todo aquele glamour, todo aquele dinheiro que a mãe dele um dia teve, ele se aproxima de Agatha Fernandes, que é uma top model, uma famosa modelo, na verdade com o objetivo de atingir a mãe dela. Só que nesse meio tempo ele se apaixona por ela e fica dividido entre o amor que sente pela Agatha e entre a vingança, entre trazer justiça para a mãe dele. Esse é o grande conflito da história. Ao mesmo tempo, a Agatha ela é muito dependente da mãe dela, que é a grande vilã da história. Então ela tem que mostrar ser independente, ela tem que sair das asas da mãe dela e conseguir trilhar seu próprio caminho. Mas quando ela descobrir que o Andrew também aproximou dela com o objetivo de vingar-se, ela vai ficar naquele conflito também de se perdoa ou não. Então a história ela trata desses sentimentos, da vingança, o amor e também o perdão. Bom, outra boa notícia, depois da publicação, é que agora o livro está sendo traduzido e vai ser publicado nos Estados Unidos, não é isso? Isso mesmo. Foi uma grande surpresa também. Um amigo meu, que também é jornalista aqui de Brasília, ele gostou da história. Ele leu, inclusive, até no próprio livro tem uma parte onde ele incentiva as pessoas a ler. Bem no comecinho tem 2 autores que incentivam a ler o livro, e inclusive é ele. Então ele gostou da história e mandou para a editora que ele tem, que ele também publicou o livro nos Estados Unidos, e ele mandou a obra para eles. E eles gostaram muito da história. E aí fez a proposta, perguntou se eu tinha interesse de publicar com eles. Aí eu assinei contrato com essa editora e esse ano eles estão fazendo a tradução do livro. Aí eu fiquei muito contente, né? Primeiro livro e já publicado nos Estados Unidos, será publicado nos Estados Unidos, então uma grande possibilidade. Que autores, que pessoas te ajudaram? Você trouxe aqui 2 livros pra gente, livros que você gosta, que te influenciaram. Como é que eles te influenciaram? Começo aqui pela Lícia Barros, Sem Olhar para Trás. Como é que um livro como esse, como é que uma escritora como a Lícia te ajudou? Então, a Lícia Barros, eu encontrei ela em 2012. Também foi através dos vídeos do YouTube. Eu estava fazendo a parte de pesquisa de narrativa e de tal, e ela dava dicas no YouTube sobre escrita. Então eu achei fascinante, porque ela escreve muito do gênero que eu gosto de escrever, que é cotidiano, a vida de pessoas mesmo. Então quem lê o livro consegue se identificar, porque são livros mesmo do dia a dia. Então quando eu conheci a Lícia Barros pelo YouTube, eu achei fascinante as dicas que ela dava. Então ela veio aqui em Brasília. Quando eu veio a Brasília, eu conversei com ela e tal, até quando eu falei com você, ela lembrava de mim por conta do meu nome ser diferente, né, Derek. Aí quando eu cheguei falei com ela, você que é o Derek, eu lembrei por causa do seu nome que é diferente. E inclusive partiu dela o convite para publicar meu livro. Essa editora que eu publiquei meu livro, a primeira edição, foi publicado pela editora dela. Ela que tem como ela também sofreu bastante no começo para publicar um livro, ela fundou uma editora com o objetivo de ajudar a revelar novos talentos. Então ela me fez também a proposta, foi quando eu publiquei a primeira edição de Glamour por ela. Agora, como é que ela te ajudou? Ela te influenciou, por exemplo? Tem traços aqui na escrita dela que você tenta seguir? Sim, a Alicia, ela mistura muito a questão dos sentimentos, das emoções e do dia a dia. Então, a narrativa dela é uma narrativa assim, interessante por isso, porque é uma linguagem fácil. Qualquer pessoa que pegar o livro dela consegue entender o que ela está querendo passar. Ao mesmo tempo, é uma linguagem profunda. Então, quando eu tive contato com a narrativa dela, eu fiquei apaixonado. Porque é muito semelhante também à narrativa do Nicholas Spark, que é esse outro livro que eu trouxe. Que o Nicholas, todo livro dele tem uma emoção muito grande. Livros que viraram filmes, que toca mesmo o coração das pessoas. Então, eu acho legal isso, de escrever histórias que não só parte como entretenimento, mas também que passam uma mensagem para as pessoas. Por exemplo, esse livro da Lícia Barros, ela fala sobre a violência contra a mulher. Nesse livro dele, ele fala de pessoas que são imigrantes. Então, imagina, são sempre livros com alguma temática que realmente mexe com o coração, com o sentimento das pessoas. Então eu procurei tudo, né? Vasculhei todas as entrevistas dele, todos os vídeos que ele deu. E aí, como eu já lia os livros dele, né? E já gostava muito da forma como ele escrevia, porque é quase impossível você não chorar com os livros dele. Aí ele falou uma frase que me marcou muito numa entrevista. Ele falou assim que ele sempre escreve com o coração. Ele falou assim, escreva sempre com o coração. E quando ele falou isso, então cada página de Glamour, cada letra que eu coloquei, eu tentei colocar todo o meu coração ali. Falei, vou colocar todo o meu sentimento no livro. Vai fazer com que as pessoas eles percebam isso, percebam esse sentimento. E o que isso significa? Como é que colocar o sentimento? Significa você imaginar o que o personagem está sentindo. Significa você observar o que acontece ao seu redor, ver quais são os conflitos das pessoas e ver como é que essas palavras, essa história pode mudar o dia a dia daquela pessoa. Então, às vezes, você passa por um problema, vamos supor, você se sente injustiçado por isso. Mas será que a vingança
realmente é o melhor caminho? É por aí que entra o livro Glamour. Então, eu coloco isso, esse conflito. Você se identifica com o personagem. Ele é um personagem comum. Qualquer pessoa, você encontra alguém, esse personagem, talvez um vizinho seu, talvez você mesmo, né? Então, quando você começa a ler a sua história ali, você se emociona. Recentemente mesmo eu recebi uma mensagem de uma leitora que ela disse que chorou ao ler o livro Glamour, porque ela disse que se viu ali, ela disse que vários personagens ela se identificou. Ela começou a ler de manhã o livro, 9 da manhã, disse que terminou de ler 1 da madrugada, disse que não fez mais nada durante esse dia. Tanto no livro da Alissa Barros como do Nicholas Spark, eles fazem com que você se identifique com os personagens. E é isso que eu também tento fazer com os meus livros, que o leitor se identifique. Você tem mais um livro a caminho aí, a gente fala já já dele, mas antes, com Glamour, qual que é o seu sonho? Que esteja no cinema, por exemplo? Ah, sim, eu tenho essa vontade, esse desejo que Glamour vire, quem sabe, ou uma novela também, né? Já que ela começou como web novela, quem sabe uma novela, já que o brasileiro gosta muito de novela, né? Eu tenho essa vontade. Também tenho um desejo de que alcançar mais pessoas ainda, né? Um público maior. Quero muito que mais pessoas conheçam a história. Porque você escrever um livro, você escreve sozinho. Depois que você lança esse livro, várias pessoas terão acesso. Então é interessante isso, é muito gostoso termos esse retorno de pessoas que estão gostando da história, estão se emocionando. É algo muito gostoso isso. Para terminar, adianta então um pouquinho aí do seu novo livro. Então, o novo livro, não posso revelar muita coisa ainda, né? Pela primeira vez eu estou escrevendo agora com prazo, né? A editora deu um prazo para terminar o livro. E esse novo livro ele vai falar também de novo de um sentimento muito profundo, vou falar sobre a violência sexual. Então, é uma personagem que ela sofreu isso e vamos ver como é que ela vai superar esse sentimento. Ela tem um trauma, mas como é que ela superou esse trauma? Quais são os problemas que ela enfrentou? Eu até, inclusive, participei da construção de um curso que é voltado para esse atendimento, né? Aí isso tocou o meu coração. Falei, vou escrever uma história de uma personagem assim, que passou por isso. Então a história vai ser uma história bem emocionante, um pouco profunda, então eu estou pesquisando ainda muitas coisas, muitos detalhes, e espero que as pessoas gostem também dessa história. Vão gostar. Ah, obrigado. Derek, é isso. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. A gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o advogado Cristiano Correia. É um minutinho só, hein? Não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o advogado Cristiano Correia. Tudo bem? Obrigado, Cristiano, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu já começo o bloco falando sobre o seu livro, que acaba de ser publicado, fruto da sua dissertação, e aborda um tema pouco explorado. Vítimas esquecidas, a ineficácia dos instrumentos de reparação. Explica para a gente, para começar, o que você abordou aqui. Certo. Esse livro, como você bem disse, ele é resultado de uma pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer durante o meu curso de mestrado. E por que a ideia, né? Na minha atividade profissional, eu tenho um contato direto com casos criminais, né? Principalmente atendendo aquelas pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Então, às vezes você tem um criminoso que, pela sua condição econômica, ele precisa de um auxílio de um advogado, a lei dá a ele esse direito, e nós somos então convidados para fazer esse atendimento. Durante essa atividade profissional, que isso durou, já dura pelo menos aí uns 13 anos, eu tive a oportunidade de verificar que, na maioria dos casos, né, o grande prejudicado de toda essa situação é a vítima. Porque nós temos políticas públicas de reparação e ressocialização destinadas ao agente que comete o delito, despendemos recursos públicos para isso, mas e em relação às vítimas e os familiares, principalmente quando a consequência é grave? Imagine você que de repente esse profissional ele deixasse ali 2 filhos, uma senhora, sem condições de sustentar a família da mesma maneira que ele sustentava. Ainda que o Estado ele preste a atividade jurídica de condenação desse réu, mas a família ela vai ficar desamparada. E nós não temos um programa, uma política pública destinada, pelo menos de uma forma imediata, instantânea, prestar qualquer tipo de assistência financeira. E o que você sugere? Então,
A nossa legislação, em 2008, ela deu a oportunidade dos magistrados, quando condenarem esses réus, de fixarem um valor de indenização. O problema é que não basta somente fixar para uma pessoa que não tem condições de pagar, principalmente porque essa pessoa estará presa. Os processos, eles são longos, né? A família teria que esperar o curso de um processo judicial e ainda assim corre um sério risco de não receber recurso algum dessa pessoa que foi condenada. Qual que é a proposta do livro, então? É a criação de um fundo público. Nós não temos um fundo penitenciário que serve para a manutenção dos presídios, que serve para programas de ressocialização. Aquele condenado, até por várias questões, se ele sofre algum tipo de atentado dentro do presídio, ele é levado com preferência para um atendimento médico. Mas e a vítima? E os familiares da vítima? Então, a ideia de um fundo público é permitir que aquele que sofre um prejuízo decorrente de um crime tenha condições de obter algum recurso imediatamente, sem a necessidade de esperar longos processos que às vezes não vão levar à satisfação do direito dessa pessoa. E nós pensamos, nós pagamos tributos, mas para quê? Para a manutenção dessa atividade do Estado. E por que não atribuir também ao Estado aquilo que a Constituição já prevê? Esse auxílio às vítimas de delitos. E nós não temos uma política pública concreta nesse sentido. E isso seria fixado, esse valor seria fixado pelo juiz, pelo magistrado? Sim, exatamente. Por quê? Porque a legislação dá a ele essa possibilidade de fixar esse valor mínimo. Foi exatamente essa inovação que aconteceu em 2008, mas que, muito embora conste na legislação, existem dificuldades para a implementação. Por quê? O magistrado ele não pode condenar por condenar. Alguém tem que pedir. No processo criminal, quem tem a possibilidade de pedir alguma coisa, em regra, é o Ministério Público, que, por sua vez, também não pede. E ainda que o Ministério Público pedisse, ainda que o juiz fixasse, de onde virá o recurso? Então, nós temos que criar, e temos mesmo que criar, porque enquanto nós não tivermos nada em concreto para viabilizar essa indenização mínima para a vítima vai continuar, como o tema do livro diz, uma vítima esquecida, que ela serve simplesmente de prova para condenar aquela pessoa que praticou o delito. É como se a sociedade se satisfizesse com isso. Nós estamos satisfeitos pela simples condenação. Mas existe alguém que sofreu um prejuízo e que faz parte dessa coletividade. Esse alguém ele não pode simplesmente ser esquecido, porque você pode se tornar vítima em um determinado momento, eu também. Todos nós somos passíveis de nos encontrarmos nessa situação. Na sua experiência, como é que ficam essas vítimas, os familiares, né? Como é que essas pessoas se sentem e vivem depois disso? Porque foi por isso que você abordou, eu imagino. Exatamente. Eu vou lhe dizer com dados estatísticos. Talvez os números eles representem um pouco mais do que qualquer conceito, valor que eu venha a atribuir. Veja bem, a lei ela permite essa fixação desde 2008. Na pesquisa, eu utilizei os casos mais graves, né? São os homicídios consumados ou os homicídios tentados, que muitas vezes deixam sequelas graves para a vítima. De 2013, de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, foram processados aproximadamente 2.035 casos no Distrito Federal. Nós temos uma média aproximada de 55 mil casos de homicídios por ano no Brasil inteiro. No Distrito Federal, cerca de 2.035 processos foram apreciados pelo Poder Judiciário. Nesses 2 anos? Nesses 2 anos, 2013 e 2014, em primeira instância. Veja bem, dos dados disponíveis, né, e foram utilizados cerca de 900 processos, porque alguns foram arquivados, outros estão em segredo de justiça. De 844 processos que estão disponíveis ao público, qualquer pessoa pode consultar, em apenas 7 processos, houve o comentário do dispositivo que autoriza a fixação dessa indenização. Certo?
determinando que esse valor poderia ser fixado. E pasme, de todos os processos, em nenhum houve a efetiva reparação da vítima. E a sua expectativa com a publicação e com a sua experiência é que isso mude? Você tem essa expectativa? Sim, com certeza. Pelo menos eu guardo isso comigo, que todas as vezes que a gente invade esse ambiente de escrever alguma coisa, divulgar alguma coisa, inclusive porque todos somos formadores de opinião, você pode tocar de alguma maneira as pessoas para que elas reflitam sobre a sociedade em que a gente vive, sobre a sociedade que a gente pretende, sobre os valores que nós temos, aqueles que podem, devem e precisam ser modificados. O intuito não é, obviamente, convencer ninguém a fundo, mas apenas tentar fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo que nós escrevemos na nossa Constituição, que um dos objetivos da nossa República aqui é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Mas qual é o sentido da solidariedade? Se eu não me importo com aquele que vive comigo, com quem eu me relaciono, aquela pessoa que dá sentido à minha existência. A minha existência não tem sentido por conta do carro simplesmente que eu compro, do dinheiro que eu arrecado, das riquezas materiais que eu acumulo, se eu não tenho como dividir isso com o meu próximo. Porque são esses valores que eu vou levar para a minha existência. Agora que a gente já conhece a sua publicação, Cristiano, eu queria conhecer um pouco mais sobre você. O que você gosta de ler, o que você não gosta, se você tem seus preferidos. Você trouxe alguns dos seus livros aqui preferidos, seus autores preferidos. Fala um pouquinho deles pra gente, Exatamente. A minha atualidade agora, ela vem assim, pautada por uma leitura sobre o Bauman. Nós temos aqui o livro que atualmente eu estou lendo, que é Cegueira Moral, que é um diálogo entre esse sociólogo, um outro filósofo lituano, que segue muito essa linha daquilo que ele diz que é líquido, né? Nós estamos numa sociedade de consumo onde tudo é muito frágil, as relações são fragilizadas exatamente pela possibilidade da troca. Se eu não quero, eu simplesmente troco. Se eu quero você como meu amigo, eu lhe adiciono no Facebook, mas simplesmente eu não gosto dos seus comentários, você deixa de ser meu amigo. Olha que coisa interessante. E nessa liquidez, nessa fluidez, nessa fragilidade, olha os riscos que nós corremos. Então, o Bauman ele tem me inspirado muito, né? Esse é o livro que atualmente eu estou lendo, mas que ele é consequência do que eu li um período agora, recente, que aborda muito essa questão, né? É isso aqui comigo. A riqueza de poucos beneficia todos nós? Exatamente. De que nos serve acumular e acumular, o ter, se aquele ser que é evidente, ele acaba se perdendo no meio de tanta riqueza material, mas que a nossa vida não tem sentido, né? Você não dialoga com uma parede, você não dialoga com o seu carro, você dialoga, você tem a sua vida preenchida pelas pessoas que estão à sua volta, são elas que nos dão os exemplos, são elas que contribuem para a nossa formação e não necessariamente porque você concorde com elas. Quantas pessoas eu já conversei que são contra a ideia do livro que eu tive a oportunidade de escrever e nem por isso nós vivemos numa relação de ódio, nós temos muito a aprender com todos, né? É essa relação entre as pessoas que nos torna e nos faz existentes nesse universo que a gente vive aqui. Mudando de livro, de autor, Médico de Homens e de Almas. Esse aqui você até me explicava, eu falava um pouquinho já sobre ele antes da gente começar a gravar. Esse livro, para mim, assim, ele é especial. Por que ele é especial? Ele conta a história de São Lucas, né? Que era médico também, e que foi um exemplo, né? Para aquelas pessoas que talvez tenham aí uma busca por algo mais, né? Qual é o sentido da nossa contribuição? Que participação nós temos dentro dessa coletividade? O que é que nós podemos fazer a mais daquilo que nós já estamos acostumados para ganhar mais também? Mas ganhar do ponto de vista, às vezes, moral, psicológico. Então, ele é uma inspiração. Inclusive, muito embora seja da área do direito,
eu não descarto a possibilidade de futuramente me graduar e tentar uma graduação em medicina, obviamente sem nenhuma pretensão de ganhar recursos materiais com isso, mas é uma coisa que eu idealizo, talvez num futuro aí poder atender aquelas pessoas que não têm condição de uma saúde, porque não tem acesso a um médico, não tem acesso a um hospital, algo meio missionário, mas ainda está no plano da ideia. Eu preciso melhorar esse planejamento para tentar concretizá-lo no futuro, mas é um livro que eu aconselho para todos, é muito bom. Terminando aqui com os seus livros, os que você trouxe aqui para a gente, O Idiota, de Dostoiévski, um clássico. Um clássico, e veja que é uma literatura bem diversa, né? Talvez pela própria personalidade. Eu gosto de ler sobre tudo, eu gosto de ver o que as pessoas estão escrevendo, inclusive para poder formar o meu convencimento daquilo que me atende e daquilo que não me atende. Esse livro é muito interessante por conta até da personagem principal, né? O príncipe, que é muito humilde, muito simples, com um raciocínio assim, às vezes diferenciado daquelas pessoas que estão acostumadas àquele ambiente de concorrência, de combate. Ele vem com a sua simplicidade, com o seu entendimento, tentando fazer aquilo que ele entende que é correto. E é curioso, porque durante todo o livro, com essa simplicidade, ele consegue mudar a forma de pensar de outras personagens que às vezes assim eram bem agressivas do ponto de vista do seu próprio interesse. Boa forma de terminar o programa. Com certeza. Obrigado, Cristiano, foi um prazer. Olha, o prazer foi todo meu, agradeço mesmo pela oportunidade e eu espero sim de alguma forma poder influenciar algumas pessoas com esse pensamento para que reflitam melhor sobre essa situação das vítimas de crimes no Brasil. Recado está dado. Obrigado. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.